Olá a todos e olá a todas que irão assistir esse programa, esse vídeo, né? Meu nome é Guilherme, estamos aqui em mais uma entrevista do Mesa de Debates e dando continuidade à programação de sexta-feira. O entrevistado de hoje é o Moisés, né, do Sindicato dos Correios, para a gente falar um pouco da luta da categoria, falar um pouco também da questão da privatização, né, que eu acho que é uma das batalhas que a esquerda e a classe trabalhadora tem que enfrentar contra a privatização dos Correios no próximo período, né? E é isso aí. Moisés, antes da gente começar, por favor, se apresente. Uma boa tarde aí, Guilherme. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da mesa de debate. Bom, sou Moisés Lima, sou atual presidente aqui do sindicato Sintec VP, né, como é conhecido, Sindicato dos Trabalhadores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, né? Estamos no segundo mandato aí, à frente da direção do sindicato aqui dos Correios do Vale do Paraíba. E estamos aí à disposição para atender o seu chamado e tirar dúvidas, esclarecer, dialogar com parte da população aí a respeito não somente dos problemas que a gente vive hoje, mas também da questão da privatização dos Correios, tentar reverter aí isso que para nós é um ataque muito grave à soberania nacional do povo brasileiro, né? Patrimônio dos Correios do povo brasileiro. Moisés, então para começar, eu queria que você falasse qual que é a importância de uma empresa como os Correios, ela manter uma empresa estatal. Então, olha só, nós hoje, primeiro tentar puxar um pouquinho da história do Correio. O Correio ele tem quase 360 anos de existência e ele foi criado num período não para gerar lucro, mas sim para... Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu... Não para trazer lucro, mas sim para fazer a integração social. E hoje, mesmo no dia de hoje, com toda a tecnologia que nós temos, o Correio ele ainda faz essa parte de integração social. O que acontece? Hoje, o Correio ele abrange praticamente todos os municípios do país. Ainda que exista tecnologia nesses países, mas o Correio é a única empresa federal, muitas vezes, existente nesses municípios. São 5.570 municípios que o Correio hoje atua. Então, em muitos lugares, o Correio atua como distribuidor de remédio, distribuidor de leite, livro didático, prova do Enem, distribuição de urnas, ou seja, coisas que são estratégicas para o governo, que talvez uma iniciativa privada, talvez até chegue mais por um preço não acessível, vamos supor. A pessoa posta uma encomenda hoje aqui da região de São Paulo, do estado de São Paulo, para a região do Amazonas, região norte, uma cidade ribeirinha da região norte. Uma carta que custa R$ 1,80. A gente está falando de carta, que talvez hoje a população entenda que talvez não seja mais tão prioridade. Mas se você for pegar a iniciativa privada, por mais que não seja uma carta, por mais que seja uma encomenda, ela sairá no mínimo por o dobro, por o triplo. Nós não estamos falando de cidades próximas. Por exemplo, você posta uma cidade de 50 quilômetros, de um grande centro, dentro da própria SPM ou daqui da região litoral, vale, nesses grandes centros, onde a distância é pequena, talvez você até encontre uma transportadora por um preço semelhante. Mas se nós for calcular a distância e o custo-benefício, o Correio é a que tem o menor preço, é a que tem o melhor prazo e é a que abrange todos os municípios, praticamente todos os municípios do país. Se a empresa não for mais pública, nós sabemos como é que funcionam as empresas privadas. Elas, olha, só para você ter uma ideia, foi feito um estudo ano passado, apenas 324 municípios no país dão lucro para o Correio. Pelo fato do Correio fazer o subsídio cruzado, ele cobrar um pouco mais dessas cidades que dão lucro para manter o serviço nas cidades que não dão lucro, é isso. E isso a iniciativa privada não fará, certo? Não fará. Então, em muitos locais, deixará de existir essa questão ou talvez até existirá, mas por um preço que talvez muitos brasileiros não consigam pagar.
Sim, sim. Então é correto dizer que a privatização dos Correios é um ataque não somente à classe trabalhadora, os trabalhadores dos Correios, mas a toda a classe trabalhadora e população pobre? Não somente pobres. Se nós for falar hoje nós temos, acho que o maior mercado hoje da questão do e-commerce, que é as compras feitas por internet, hoje o Correio consegue atingir cidades que até então, antes, esses comerciantes não conseguiam chegar. Nós não estamos falando só da população pobre, da classe C da população. Nós estamos falando do pequeno empresário, do pequeno e médio negócio, que hoje, grande parte desses produtos são vendidos pela internet e são distribuídos pelo Correio. Por que o Correio hoje é detentor de grande parte desse mercado? É porque o Correio tem a maior estrutura e consegue atingir grande parte não, aliás, todo o território nacional hoje. Né? Então, seria uma perda muito grande para a população brasileira, certo? Um retrocesso enorme, sem contar numa empresa que é estratégica para o governo. Nós transportamos produtos que é essencial à questão dela, como, por exemplo, recentemente, agora, a gente estava transportando exame de testes, ou seja, insumos para exame de teste, ou seja, o Correio, no meu entendimento, não somente como trabalhador, mas como brasileiro, só para você ter uma ideia, no mundo inteiro, existe apenas 9 países que o Correio é privatizado. O restante, o Correio é público. O restante dos Correios são públicos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco também. Existe todo um boato, né? Não sei se até quanto que é verdade, de algumas empresas querendo comprar os Correios. Acho que uma delas é a própria Amazon, né? Eu queria que você falasse como que é o serviço dessas empresas, porque eu particularmente tive muito mais dor de cabeça com essas empresas do que com os Correios. Então, a gente até então a gente não sabe até que ponto o que é verdade e o que não é, porque a gente vê, por exemplo, recentemente saiu não sei se uma fake news, o que é, dizendo que a Magalu tinha interesse na compra dos Correios. Depois o próprio, não sei se é diretor, gerente geral ou é dono da Magalu, desmentiu essa informação. Exceto que existe interesse em comprar seu Correio, porque o Correio hoje, só para você ter uma ideia, no ano 2020, nós vamos fechar, vamos dizer, a receita do Correio anual vai ultrapassar 20 bilhões de reais. Então, nós não estamos falando de uma empresa que movimenta um valor baixo, financeiro baixo, entendeu? É um valor altíssimo. Então, assim, existe um interesse da iniciativa privada, não é somente na questão da compra dos Correios, na marca do Correio, na estrutura do Correio, certo? Para que eles possam tirar essa gigante do mercado e ele explorar exatamente aquilo que de fato dá lucro, entendeu? Então, assim, existiu quando foi sondada a venda, existiu alguns interesses aí. A gente sabe que são empresas, inclusive a gente vê, não vou dizer que o Correio é perfeito na sua entrega, a gente tem falha, a gente gostaria de estar corrigindo essas falhas, mas eu acho que hoje não é interesse do governo, mas a gente vê que essas empresas, ela explora o preço, paga muito baixo os seus funcionários, não valoriza os seus funcionários, ou seja, aliás, não tem nem responsabilidade com ele. Nós estamos vendo aí a questão de vários entregadores aí, por conta própria. Ela paga por um serviço prestado, ou seja, não tem nenhuma responsabilidade com esses trabalhadores, não tem uma responsabilidade social para com o país, ela simplesmente visa o lucro, entendeu? Então, assim, se para o governo for só simplesmente isso, aí o que a gente tem que fazer é desconstruir, dizer para a população que hoje nós temos defeito, porque assim, vamos pegar aí desde a década de 90, governo após governo tem tentado destruir o Correio, tem feito uma desconstrução da imagem do Correio para que se chegasse a um patamar de venda como foi essas outras empresas, como foi a Embraer, como foi Vale do Rio Doce, como foi outras empresas que já foram privatizadas. Ou seja, sucatearam a empresa para se chegar a um nível de insatisfação tão grande na população que para a população talvez não existisse outra ferramenta a não ser privatizar. No nosso caso, nós queremos dizer que é o seguinte, com todos os problemas que nós temos é uma empresa que ainda entregamos. Só para você ter uma ideia, a nossa
índice de satisfação e de entrega em dias chegou a 98 pontos, quase 99% de entrega em dias no último levantamento que foi feito. Nós movimentamos mais 40 bilhões de correspondência anual, você entendeu? Então, assim, uma empresa que tem uma estrutura dessa. Tivemos agora, ganhamos 3 prêmios esse ano aí de melhor qualidade de empresa logística, não somente nacional, mas também prêmios internacionais. Uma segunda empresa mais vista pela população. A empresa agora vai apresentar o balanço dela, segundo os dados da empresa, já tem um lucro líquido de 836 milhões, que pode ultrapassar R$1 bilhão de lucro líquido. Então, não é uma empresa que há necessidade de privatizar. É uma empresa que há necessidade de investir em infraestrutura, em funcionário, em melhor qualidade de serviço, melhor remuneração dos seus trabalhadores, que, infelizmente, a população acha que os trabalhadores do Correio ganham bem, não ganham bem. Na realidade, nós somos das estatais dos trabalhadores que têm o menor salário. Nosso salário praticamente se compara... Só para você ter uma ideia, nosso salário equipara-se a um salário e meio hoje. Entendeu? O que nós tínhamos eram os benefícios que nós acabamos de perder agora. Certo? Tivemos um retrocesso aí. Teve trabalhadores que teve uma perda salarial de mais de R$1.000, hoje está tendo que se readequar financeiramente, está praticamente entrando em dívida, porque assim, a empresa, através dos generais, que hoje é mais de 15 generais dentro da empresa hoje, por indicação do Bolsonaro, certo? Dinheiro para destruir, certo, os direitos dos trabalhadores, a imagem da empresa, para chegar a um nível que a população diga, não existe outra ferramenta a não ser privatizar. Você falou da sucateação dos Correios, né? Sucateamento. Na sua opinião, porque a que se deve esse sucateamento? Só tem uma justificativa, porque eu não acredito que a pessoa não invista numa empresa que nesses últimos 5 anos, 2016, 17, 18, 19, 20, nesses últimos 5 anos a empresa obteve um lucro líquido. 2016, com todos os problemas que a empresa diz que está passando, que vão toda hora na mídia, como o ministro hoje, que está o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, toda hora fala que é necessário privatizar os Correios porque não tem mais jeito. Olha só, 2016, 667 milhões, 2017, 181 milhões, 2018, 102 milhões, 2019, aliás, foi 2017, 667, 2018, 181, 2019, 102 e agora 2020, praticamente, provavelmente a gente vai ultrapassar R$1 bilhão de lucro líquido. Então, assim, ó, desde 2019, quando a gente fez uma pesquisa em 2014, era para se ter mais de 140 mil funcionários nos Correios para atender toda a necessidade dos Correios. A empresa começou a abrir PDV em 2019, hoje nós temos talvez 96 mil, com um PDV previsto para sair mais 14 mil funcionários, ou seja, ela não está investindo, ela está reduzindo o quadro de funcionários, esse quadro de funcionários já estão muito lesionados, porque assim, sai um funcionário, aquele que fica tem que dobrar o serviço, então não consegue dar conta em dias do seu serviço, e aí gera insatisfação. E isso, de certa forma, é uma forma de desgastar a empresa perante a sociedade. Se a empresa quisesse, investia, melhoraria a sua imagem, melhoraria a sua estrutura, para que a gente pudesse prestar um serviço de qualidade e manter a empresa da forma que sempre foi. Não para dar lucro, em que pese que ela tem dado lucro sucessivamente, mas sim para fazer a parte social, a parte de integração social, que é isso para que foi criada a empresa de Correios ainda lá na década de 1600 e pouco, no ano de 1600 e pouco. Sim, você falou uma coisa muito interessante que eu queria entrar nesse assunto, né? Os trabalhadores dos Correios muitas das vezes são acusados, ao meu ver, de forma bastante justa, né, de serem privilegiados. Eu queria que você falasse como que é a vida do trabalhador do Correio, dos Correios. Eu às vezes, quando a gente se depara, eu falo assim porque, assim, mesmo sendo presidente do Sindicato dos Correios, eu não tenho o privilégio de ficar só no escritório. Eu trabalho numa unidade aqui em São José dos Campos, para quem não me conhece, unidade da Zona Sul, e de tempos em tempos eu vou lá distribuir correspondência e a gente também acaba ouvindo alguns relatos da população. Muitas vezes, quando a pessoa fala nesse sentido de que um trabalhador dos Correios tem privilégio, ele fala por 2 motivos. Ou porque ele tem interesse na privatização dos Correios, mesmo conhecendo a realidade dos Correios, ou porque ele não tem conhecimento da realidade dos trabalhadores dos Correios. Aí a gente tem que desconstruir essa questão. Se ele não tem conhecimento, eu quero dizer,
Não sei até, assim, a plataforma que a gente está usando aqui, não sei quantas pessoas nós vamos atingir, mas para aquelas que a gente vai atingir, eu quero dizer que é o seguinte, eu gostaria de saber qual que é o privilégio que nós temos hoje, certo? Só para você ter uma ideia, olha só, eu vou para 20 anos de Correios e eu costumo usar sempre essa mesma expressão, porque às vezes a pessoa não conhece a realidade minha. Eu vou para 20 anos de Correio e o meu salário hoje é R$ 2.200 em 20 anos de Correio. Eu não tenho mais. Eu tinha um plano de saúde que hoje praticamente vou ter que sair porque eu não consigo mais pagar, certo? A empresa, os benefícios que nós tínhamos superior à lei, a empresa acabou de derrubar. Ou seja, nós hoje somos regidos como qualquer um outro brasileiro comum regido pela CLT. Então, assim, as únicas pessoas que têm privilégio aqui dentro do Correio são o alto escalão, os generais que além de já são aposentados, ganham mais de 40 mil hoje dentro da empresa. Esses são os privilegiados do Correio. O alto escalão da empresa, de fato, esses têm um grande privilégio. Agora, a base do Correio, essa é carregada pelos seus trabalhadores, a média salarial hoje é de 2 mil e pouco. Isso eu estou pegando daqueles que têm 25 anos, aqueles que tenham 9 anos, que foi a última leva de pessoas que entraram no Correio. Se você for tirar uma projeção desses trabalhadores, uma média vai ficar em média R$ 2.500 aí de salário. Isso estou falando aí, muito, se ele chegar a tirar isso no final do mês. Sim, uma questão que eu acho que atinge diretamente a vida dos trabalhadores é a questão da pandemia, né? Como que os trabalhadores estão lidando com essa situação dos trabalhadores dos Correios? Nós estamos morrendo muitos trabalhadores, porque a empresa tem uma responsabilidade, aliás, ela tem uma irresponsabilidade enorme através da figura do general Floriano Peixoto, que é o presidente dos Correios hoje. Já morreu mais de 100 trabalhadores. A último levantamento, isso foi feito há um tempo atrás, que já tinha morrido mais de 100 trabalhadores dos Correios. E a cada dia que passa, mais trabalhadores são infectados e colocam a sua vida em risco. Porque, de certa forma, nós somos serviço essencial. O governo decretou o Correio como serviço essencial, nós estamos expostos todo dia. Entendeu? Nós estamos na porta ou seja, dos hospitais, das casas, e nós não sabemos quem está infectado. Os itens de proteção que a empresa dá, além de ser muito ruim, eles não são suficientes para proteger os seus trabalhadores. Certo? Então, nesse sentido, nós tivemos que entrar com algumas ações judiciais, não somente o nosso sindicato aqui, mas diversos sindicatos no país, para que a empresa mantivesse o mínimo de estrutura para que a gente pudesse trabalhar, para que esses trabalhadores não viessem morrer de forma muito mais trabalhadores do que o que já morreu no dia de hoje. Certo? Então, assim, infelizmente, a gente teve várias perdas aí. Aqui na nossa região nós tivemos algumas perdas, certo? De trabalhadores, de familiares de trabalhadores, que, de certa forma, não foi valorizado pela empresa de Correios. Não mandou sequer nenhuma carta de pesar, sabe, nada. E o que precisaria, por exemplo, qual que seria, tipo, a reivindicação do sindicato em relação à questão da segurança dos trabalhadores na pandemia? O que vocês estão reivindicando? Eu acho que, assim, para toda empresa que presta serviço essencial, que hoje está na linha de frente atuando, eu acho que o mínimo é ter os itens essenciais de segurança de forma que esses itens sejam suficientes, pelo menos para te dar um mínimo de segurança. Por que eu falo isso? Por exemplo, nós acabamos de receber aqui uma denúncia de que 3 trabalhadores em uma unidade foram infectados, certo? E aí, o que se espera da empresa de Correios? Que feche a unidade, que faça a desinfectação da unidade de forma correta, não é só a lavagem da unidade, com produtos adequados para que, se exista vírus nessa unidade, que ele seja exterminado, que faça o teste rápido em todos os outros trabalhadores, certo? E, a partir da confirmação de que não há mais trabalhadores, mantenha o distanciamento, ou seja, todas essas medidas de segurança que já foi aí, inclusive, orientada pelo Ministério da Saúde aí, que é eficaz para se manter um certo nível de segurança para que não haja a transmissão em massa de pessoas.
Então, as unidades hoje dos Correios, elas são muito pequenas para a quantidade de trabalhadores. Então, no nosso entendimento, no entendimento do sindicato, quando há um infectado na unidade, a empresa tem que retirar todos os outros trabalhadores e fazer o teste. Porque, infelizmente, nós não sabemos quem está contaminado. E a empresa não faz isso. Certo? A empresa faz uma lavagem na unidade, no dia seguinte, todos os outros trabalhadores estão dentro da unidade de trabalho. É o que a gente tem que fazer. Nós temos que acionar a justiça. Aqui na nossa região, nós já tivemos algumas decisões favoráveis nesse sentido, de fazer a testagem, que é o PCR, né, que é aquele mais complexo, o exame mais complexo, certo? O afastamento desses trabalhadores até que o resultado do exame chegue, coisas que a gente não precisaria acionar a justiça. Deveria ser uma coisa corriqueira por parte da empresa. Lembrando que está se tratando de vida. E lembrando que é o seguinte, qualquer trabalhador hoje dos Correios que esteja contaminado e que não saiba, ele é um transmissor, porque ele vai para a porta de outras pessoas, ele vai levar esse vírus para outras pessoas. Então, a empresa deveria ter esse bom senso. Sim. Quem está por trás da questão da privatização? Eu acredito que hoje quem está por trás de toda a maldade que acontece no país é o Paulo Guedes. Eu não coloco nem Bolsonaro, porque para mim eu acho que ele não é um presidente, é uma figura, vamos dizer, a figura ali de presidente. Mas quem está por trás de tudo isso, acredito que é a iniciativa privada, né? E ela tem um nome que hoje é o Paulo Guedes, né? Ele chegou dizendo que no entendimento dele privatizaria tudo, certo? Mas ele listou algumas empresas como prioridade. Correio e Eletrobras está na pauta do dia para privatização. Então, nós temos que desconstruir isso, dizer que é o seguinte, um país sem empresa pública é um país que não tem soberania, um país que depende dos outros. Para tudo que você vai fazer, você está dependendo da iniciativa de outros países, da iniciativa privada, entendeu? Sim, então você falou a questão de soberania, né? Então é correto, já que saindo um pouco da questão dos Correios e falar um pouco mais de política nacional, é correto falar que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão transformando o Brasil num quintal estrangeiro? Eu acho que é a palavra correta que você citou aí, certo? É isso que eles querem. A gente vê que eu não sou tão velho, mas também já não sou tão mais jovem. Costumo dizer que o militar, ele zelava muito pela soberania do país. Não é o que a gente está vendo no Bolsonaro, né? O Bolsonaro vem da área militar, que a gente entendia que na época que o país foi administrado pelos militares, ele tinha muito essa questão do patriotismo, entendeu? De zelar por aquilo que era do país. Então, a gente não tem visto isso no atual presidente nosso da República, certo? É um presidente que veio num liberalismo aí, num entreguismo de tudo que é nosso, ou seja, pode vir, pode levar e está à disposição e está praticamente de graça. Como, por exemplo, a venda dos Correios está sendo cotada aí a preço de banana, praticamente, né? Você conseguiria estipular o preço da venda dos Correios? Preço? Então, olha só, o Fábio Farias deu uma entrevista recentemente que disse que é o seguinte, que o passivo da empresa dos Correios hoje está valendo quase praticamente o valor de mercado. O passivo da empresa hoje está em média 5 bilhões de reais. Então, se ela está valendo quase o valor de mercado da empresa hoje, nós subentendemos que ela está nessa média aí de 5 a 10 bilhões de reais. Você entendeu? Então, assim, foi-se cogitado há algum tempo atrás que o Correio valeria 20 bilhões de reais. Só que eles rebaixaram muito esse valor, entendeu? Aí para casa de abaixo de 10 bilhões de reais. Então, não saberia precisar para você o valor correto, mas a gente ouve algumas falas e a gente identifica que a gente sabe que, primeiro, que nós somos contra a venda dos Correios, mas pelo valor principalmente que está sendo colocado hoje, aí é que nós somos contra, certo? Mesmo que fosse por 20, 30, 40, 100 bilhões de reais, nós seríamos contra da mesma forma. Para nós, o importante é que ela se mantenha pública a serviço da população brasileira. Sim. Aqui, né? A privatização dos muitas das pessoas quando argumentam a favor da privatização, né? Elas falam da questão do monopólio, né? Aí eu fico questionando a privatização dos Correios.
pode gerar um monopólio privado? A privatização dos Correios. Na realidade, olha só, a questão do monopólio, que eu acho que é assim, grande parte, e aí a gente vê alguns deputados lá em cima dizendo, não, porque tem que privatizar, porque o Correio tem imunidade tributária, porque o Correio tem um monopólio. Primeiro, eu quero que a população entenda que é o seguinte, o monopólio nos Correios hoje não dá mais lucro nos Correios. É a menor parte de arrecadação hoje dentro dos Correios. Sabe por quê? O monopólio dos Correios hoje está restrita a cartas, certo? E telegramas. Hoje quase ninguém mais manda carta e telegrama. Hoje a pessoa tem um telefone, hoje a pessoa tem um e-mail, você entendeu? O que menos hoje é entregue hoje nos Correios são cartas, correspondência simples e telegrama. Então, assim, hoje o Correio, a parte arrecadativa dos Correios, o Correios tem hoje inúmeros serviços que são prestados pelos Correios, certo? Mas são serviços que são explorados por diversas outras empresas, centenas, dezenas, talvez centenas de empresas. Por exemplo, a compra de mercadorias pela internet. Quantas empresas nós hoje temos no país que faz o mesmo serviço que o Correio? Nós temos hoje consulta, nós temos venda de título de capitalização, nós temos venda de produtos, nós temos que são hoje, ou seja, o Correio é um concorrente, como qualquer outra empresa. Eu não entendo a pessoa entender que há necessidade de privatizar os Correios para que outras empresas possam, vamos dizer, sobreviver no país. Nós hoje já disputamos mercado praticamente tudo. E outra, se a pessoa acha que é interessante hoje quebrar um monopólio, certo? Sem que haja necessidade de privatização, talvez não seja um problema para os Correios. É que eu falei para você hoje, a menor parte arrecadativa dos Correios é a questão do monopólio. Certo? Lembrando que é o seguinte, o monopólio foi criado justamente porque é a parte mais barata e aquela que há necessidade de ser entregue. Certo? Por exemplo, uma correspondência simples. Hoje nós entregamos carta a 1 centavo, que são as correspondências que estão entregues para a cadeia, certo? Ou de presos, ou de familiares de presos, ou pessoas de baixa renda, entendeu? São correspondências que são cobradas apenas 1 centavo. Você acha que uma empresa privada vai querer quebrar um monopólio para entregar uma carta a 1 centavo? Eu acho que não vai. Eu acho que eles colocam isso como desculpa para a pessoa que não tem informação, certo? Para que vamos dizer, manipule essas pessoas a pressionar o governo para uma privatização. Eu quero dizer que o Correio hoje, sabe, eles podem até extinguir o Correio, certo? Mas que hoje o Correio é concorrente direto com dezenas, centenas de empresas aí que já prestam os serviços que hoje são prestados pelo Correio. Existe, vendo você falar assim, é correto falar que existe uma campanha de desinformação por parte da mídia, por parte do governo em relação aos Correios? Grande. O governo ele tem um aparato enorme. Ele tem um aparato enorme à sua disposição, que é a mídia, né? Nós hoje nós podemos dizer que hoje nós estamos melhor do que há 10, 15, 20 anos atrás, porque hoje nós já temos as redes sociais, nós já temos alguns outros canais para dialogar com a população. Não conseguimos atingir da mesma forma que o governo. O governo vai lá no SBT, através da figura do Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, que SBT é do sogro dele, certo? Tem à disposição dele um canal de televisão para falar mal dos trabalhadores dos Correios e da necessidade de privatização dos Correios. Você entendeu? E aí nós não temos o direito de resposta nesse mesmo canal de televisão, que abrange a mesma quantidade de pessoas. Porque nós sabemos que, por mais que a gente tenha a rede social à nossa disposição, nem todo mundo acessa uma matéria que para ela talvez não tenha um interesse. Vamos supor, coloca lá, privatização dos Correios. Muito pouca gente tem interesse de entrar na matéria e ver de fato o que é verdade ou não. É diferente de quando o ministro, ou de quando o presidente, ou de quando o Paulo Guedes vai lá na mídia aberta e fala assim, não, os trabalhadores dos Correios são os gafanhotos, estão sugando a empresa. Você entendeu? Ou seja, chama aqueles que, de fato, levam essa empresa nas costas de gafanhoto, entendeu? E aí a população, de fato, acha, não, o Correio está passando por uma crise, deve mais de 6 bilhões de reais, está com caixa negativo de mais de 6 bilhões de reais. Como é que nós vamos desconstruir isso, se nós não temos a oportunidade de ter esse mesmo canal de acesso?
aí à nossa disposição. Então fica difícil. Existe hoje um complô para destruir a imagem dos Correios. Da mesma forma que foi Vale do Rio Doce, da mesma forma que foi outras empresas públicas que, para se chegar a privatizar, primeiro tinha que se desconstruir ele perante a sociedade. Da mesma forma está sendo o Correio. E o Correio hoje ele está no prato do dia, entendeu? Daqui até 2021, que é quando o governo pretende privatizar, o que mais a gente vai ouvir é frases nesse sentido, de desconstrução da imagem da empresa de Correios e Telégrafos perante a sociedade, para quando o governo se colocar para a privatização, já não gere um grau de insatisfação tão grande na população. Sim. Você falou da questão do prejuízo, né? Escuta muito, né? Pelo menos eu vejo muito que o Correio dá prejuízo e tudo mais. Eu queria que vocês, já que a gente está num momento aqui de desconstrução de várias coisas, né? Eu acho que esse é o propósito, um dos propósitos da entrevista. Queria que você falasse um pouco mais em relação a isso. Desculpa. Do argumento de que o Correio está prejuízo. Então, só para você ter uma ideia, de 2014 até 2016, o Correio de fato teve um prejuízo, certo? Não é que teve um prejuízo. Desde a década de 90, vamos pegar aí 97 para cá, o Correio não dá prejuízo. Ano após ano, a sua receita ela vem sendo superior. Só que quando chegou em 2014, 2013 para 2014 por aí, houve uma manobra. O que é que aconteceu? Acho que por conta de uma lei, de uma lei que foi sancionada no Congresso Nacional, as empresas públicas ela teriam que destinar parte do recurso para pagamento do passivo da empresa, que são aquelas contas que são destinadas para pagamento de processo, para desligamento de trabalhadores, para diversas outras coisas que eu nem vou entrar na discussão agora. Então, o que a empresa fez? A empresa, ela simplesmente pegou todo o dinheiro que estava em caixa e ela recolheu para o passivo da empresa. Ela teria 10 anos para fazer isso, mas ela pegou todo o dinheiro, ou seja, o passivo da empresa hoje tem em caixa R$1 bilhão. Então, a empresa foi lá, pegou todo o caixa da empresa e condicionou para o passivo da empresa. Então, ficou com caixa negativo. Durante também o governo Dilma, eles pegaram a mais, porque assim, quando a empresa declara um lucro, certo? Vamos supor, a empresa declarou um lucro lá de R$500 mil. Então, declarou um lucro de R$500 mil, 25% desse valor vai para o caixa da empresa, vai para a União. Ele automaticamente é recolhido pela União. O governo ele não injeta um centavo sequer na empresa de Correios. Isso tem sido desde a década de 90. Não injeta um centavo sequer. Ele retira, a partir do lucro líquido da empresa, 25% é recolhido pela União. Os outros 25%, aí é o seguinte, 25% deveria ser para pagamento de IPLR, mas não recebe isso desde 2013, certo? E os outros 50% são caixa que a empresa destina para investimentos, para melhoramento de estrutura, tal. Então, o que acontece? Quando chegou no ano de 2012 até 2014, eles recolheram 6 bilhões a mais desses, ou seja, foram pegando, além dos 25%, valores que se chegaram a 6 bilhões a mais, certo? Ou seja, dinheiro que deveria estar no caixa da empresa, mas foi retirado pelo governo para, naquela época da crise do governo, entendeu? Que ele recolheu para outros segmentos. Então, assim, quando chegou em 2016, em 2015 para 2016, a gente pediu para que o governo estornasse de volta esse dinheiro para o caixa da empresa. Então, nós não ficaria com déficit de 6 bilhões, certo? Mas ficaria com um superávit desse mesmo valor, entendeu? Só que o governo falou que não ia devolver o dinheiro. Então, teoricamente, nós teríamos um déficit de 6 bilhões. Só que, assim, a empresa não ficou com conta durante esse período. Ou seja, a empresa manteve o seu lucro cessante durante todo esse período. Só que para o governo, tanto que quando o Paulo Guedes ou os outros defensores da privatização vão lá, fala que a empresa de Correio foi roubada, porque aí pega lá em 2008 o Alberto Jefferson embolsando alguns valores, e aí fala que a empresa é cheia de escândalo. De fato, o administrativo da empresa, o superescalão da empresa, ele é corrupto. Ele é corrupto, certo? Agora, ela não pode generalizar, porque aqui embaixo tem pessoas que doam o sangue para manter essa empresa num nível de qualidade, num nível de confiabilidade e satisfação para a população. Então, assim, existe hoje, de certa forma, por parte daqueles que querem a privatização dos Correios, jogar como se o Correio desse um prejuízo para o governo
para que a população que não tem nenhuma informação e não vai buscar, porque ainda não é do interesse da população, certo? Ou pelo menos de ampla maioria da população não há um interesse, certo? E aí acreditar que não resta outra saída a não ser a privatização. Sim. Esse ano, né, os Correios passou por uma luta forte, né? Passou por uma greve, não sei de quantos dias e tal. Queria que você falasse um pouco da luta dos Correios. Sim. Às vezes, quando a gente fala em greve, a população é um outro ponto que o governo, de certa forma, bate muito na tecla, fala que nós, trabalhadores dos Correios, fazemos muita greve. Mas, na realidade, o que nós fazemos é por falta de opção, porque a greve, ela não é um desejo, um anseio do trabalhador. Ela, de certa forma, ela se torna o último recurso a ser, vamos dizer, colocado aí em prática, porque não se existe mais. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 3 anos que nós não tivemos 1 centavo de aumento salarial. Nós tivemos que entrar em greve, não no ano passado, nós fizemos 7 dias, mas no ano atrasado nós não fizemos, mas apenas pela permanência do nosso salário e dos nossos benefícios. Que para nós, o que acontece? Os benefícios nossos, ele complementaria o nosso salário, já que a empresa, durante muitos anos, ela deixou de conceder um aumento real, ou muitas vezes não concedia nem a inflação do período, e é por isso que os salários dos trabalhadores acabaram defasando, para conceder algum benefício, como, por exemplo, um plano médico um pouco mais extensivo, um vale alimentação um pouco maior do que uma outra área, entendeu? Alguns outros benefícios que, de certa forma, não entram na complementação salarial, entendeu? Mas, de certa forma, se você for colocar no papel, fazia diferença para o trabalhador efetivista. Então, o que acontece? Nós tivemos esse ano, aliás, nesses últimos 3 anos, lutando não era nem para conquistar, era apenas para manter aquele nosso direito. Só que esse ano, infelizmente, nós perdemos, porque nós vínhamos de uma sentença normativa no ano 2019, certo? Onde não existia mais aquela questão do direito adquirido, entendeu? E aí, quando chegou no tribunal, depois de 35 dias de greve, uma greve que, no meu entendimento, foi uma das maiores greves já existentes no Correio, fruto da irresponsabilidade desse governo, certo? Que em nenhum momento sentou na mesa e quis negociar com os trabalhadores, quis empurrar os trabalhadores para uma greve, primeiro para jogar a população contra o próprio trabalhador e segundo para destruir esse restante de direito que nós tínhamos. E, de fato, o governo conseguiu ser, vamos dizer, eficaz naquilo que ela queria. O tribunal, praticamente de forma unânime, retirou todos esses nossos direitos. Nós ficamos praticamente se igualamos a qualquer um outro trabalhador da iniciativa privada aí, praticamente. Ou seja, não faz diferença nenhuma hoje você estar no Correio ou estar na iniciativa privada. Talvez lá fora você ganhe até mais do que aqui dentro, certo? Mas a greve, de certa forma, ela não é boa nem para o trabalhador, nem para a população. O governo, de certa forma, ele está se beneficiando disso. É uma forma de ele manipular mais uma vez em torno da questão da privatização, mas ele sabe que, de certa forma, ele também responde por ela, entendeu? Sim. Então, o balanço que você tem, né, dessa última greve é que ela foi derrotada, né? Sim, de certa forma, sim. E por Para que você ter uma que... ideia, nós tínhamos 70... E por que que Nós ela... tínhamos 70... Tá, desculpa. desculpa, pode falar. E por que ela foi derrotada? Nós tínhamos 79 cláusulas asseguradas em acordo coletivo de trabalho, certo? Dessas 79 cláusulas, nós perdemos 51 delas. Dessas 51 cláusulas, praticamente 40% delas trata da questão financeira. Então, significa que se você for colocar no papel, nós tivemos um retrocesso salarial. Além de não ter nenhum centavo de ganho real, nós tivemos uma perda salarial aí, chegando na casa de 1.000, muitos trabalhadores ultrapassando R$1.000. Você entendeu? Então, assim, não era o nosso objetivo. Nosso objetivo não era ganhar um centavo a mais. Nosso objetivo era manter as 79 cláusulas, que tanto as econômicas como as sociais, para nós, eram essenciais, certo? Só para você ter uma ideia, uma das cláusulas que eu acho, todas elas para nós é muito importante, mas eu acho que de vamos dizer, de um governo insensível,
enorme são aquelas cláusulas que tratam da deficiência. Existia uma cláusula lá que garantia à mãe que tenha filho com necessidades especiais um valor para que ela pudesse pagar uma pessoa para cuidar dessa pessoa para poder ela ir trabalhar. Então, essa foi uma das cláusulas que foram extintas. Hoje, se a pessoa quiser ganhar um salário de R$ 1.800, R$ 1.600, ela vai ter que tirar do bolso dela, pagar alguém para cuidar dessa pessoa que tem necessidades especiais para poder ela ir trabalhar nos Correios. Isso é apenas uma delas, certo? Porque tem várias outras aqui que são, no mínimo, imoral a extinção de uma cláusula por uma instância que deveria, no mínimo, ser imparcial, como o Tribunal Superior do Trabalho. Sim, eu estou vendo aqui, né, que o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui do Vale do Paraíba é dirigido pela Conlutas, né? Mas, assim, até onde que eu tenho conhecimento, existem outras centrais sindicais que, né, que dirigem outros sindicatos, como, por exemplo, a CUT, a própria em São Paulo, se não me engano, a STB, né? Queria que você me falasse um pouco como que é essa organização sindical dos Correios, quem está por trás, quem são, né? Sim, nosso sindicato hoje, desde 2007, nós fazemos parte da Central Sindical Popular, CSP Conlutas, né? Eu acho que assim, a estrutura sindical, ela, de certa forma, ela acaba se tornando democrática, né? Hoje nós temos 36 sindicatos no país, nos Correios, ou seja, cada estado tem um sindicato e muitas vezes aquele estado que é grande, como por exemplo Minas, São Paulo, que é grande em população, tem mais de um sindicato. Aqui no estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, são 7 sindicatos no estado de São Paulo, além da SPM, que hoje atuado hoje pela CTB, nós temos Intersindical, na região de Campinas, nós temos no Sindicato de Santos, CUT, ou seja, ele é dinâmico. No país inteiro, os sindicatos dos Correios são dinâmicos. Para funcionar, tem que ser através do diálogo e do bom senso. Acho que, por exemplo, eu não posso ser dono da razão e aqueles também que estão em outros sindicatos também não podem ser dono da razão. No momento em que há necessidade de construção, nós temos que, muitas vezes, deixar a discussão política de lado em um objetivo comum. A gente sabe que muitas vezes não funciona, mas às vezes funciona. É assim que tem sido desde a época da construção dos sindicatos na década de 80. Então, quando era associação, que passaram a ser sindicato a partir aí da Constituição de 88, certo? Então, de lá para cá tem sido assim. Horas funciona, horas não funciona, depois você tem que fazer um balanço, certo? Porque no meio dessa discussão política, no meio desse movimento sindical, existe o trabalhador. E eu acho que é assim, sindicalista que se preza, certo? Ele tem que primeiramente pensar no trabalhador e não na estrutura sindical, na questão política, na estrutura de um modo geral. Tem que pensar no trabalhador, o que é melhor para o trabalhador, e aí, pensando nesse sentido, você tem que construir algo nesse sentido. Moisés, eu tive uma experiência, agora eu sou de São José, né? Mas eu morei um certo tempo na minha vida em São Paulo. E no meu primeiro ano que eu morei em São Paulo, eu pude acompanhar, que foi em 2009, eu pude acompanhar uma greve dos Correios, né? Inclusive a assembleia na Praça da Sé e tudo mais. E eu lembro que no último dia, a central, o sindicato dos Correios terminou com a greve e gerou toda uma insatisfação em relação aos trabalhadores, né? Aí eu te pergunto, alguns sindicatos dos Correios hoje, não estou falando no caso da Conlutas, mas, por exemplo, o de São Paulo, estão deixando a desejar? De certa forma, sim. Nós temos uma grande crítica aqui com o maior sindicato do país, no segmento de Correios, que é o Sindicato de São Paulo. Hoje eu já não saberia mais dizer quantos trabalhadores tem na base, mas eles já chegaram a ter 20 mil trabalhadores só na SPM, só no Sindicato de São Paulo. Tá entendeu? Então, o maior sindicato do Estado de São Paulo hoje é regido pela CTB. E nós temos uma grande crítica hoje, que eles têm feito muito, agora não, agora mesmo, esse ano, nós tivemos, por diversas vezes, tentar construir um calendário de luta junto, porque assim, não há um interesse por parte hoje do Sindicato de São Paulo fazer uma luta que seja de uma greve.
entendeu? Eles estão fazendo uma luta mais, vamos dizer, política, jurídica. E no nosso entendimento, a luta jurídica ela é importante, mas ela não pode ser o principal foco do trabalhador, porque nós sabemos que o campo político não é o campo do trabalhador. Mas não é só o Sindicato de São Paulo hoje. Nós temos hoje uma federação, que é a FENTET, né, a Federação Oficial, que tem 31 sindicatos, que é a qual nós aqui do Sindicato do Vale do Paraíba fazendo parte, e nós temos uma outra federação, que é a FINDET, que hoje, que não é federação oficial, porque não está registrada ainda, mas, de certa forma, tem 5 sindicatos. E desses 5 sindicatos, nós temos um grande problema, que é tentar construir, quando chega a necessidade, de construir algo voltado para o trabalhador. Existe uma crítica muito grande desses trabalhadores do Sindicato de São Paulo, porque eles são, de certa forma, eles caracterizam como um sindicato omisso. Um sindicato que tem um peso e uma importância muito grande, mas não faz aquilo que deveria fazer, certo? Sim, eu também vejo também, em relação a essa parte, que muitos sindicatos, muitas centrais sindicais, e eu cito aqui, por exemplo, a CUT, né? Elas estão deixando a desejar na questão das lutas, né? Porque acontece um monte de coisa, não somente para os trabalhadores dos Correios, mas assim de forma nacional, de ataques, como por exemplo a reforma da Previdência, e parece que a sensação que passa para quem quer de fora, como eu, né, é que não tem nenhuma mobilização, nenhuma resistência, nenhuma resposta em relação a isso. O que acontece hoje com algumas centrais dos sindicatos dos Correios é fruto dessa paralisia sindical? Eu acredito que nós tivemos um período de ascensão no movimento sindical, que foi na década de 80, 70 para 80, aí, nos meados de 80, que eu acho que foi fruto da necessidade de se construir vamos dizer, um ideal naquele momento. Depois, na década de 90, nós vivemos um período de estagnação. E agora, na década de 2000, com a entrada do próprio PT, porque a gente sabe que a CUT teve um peso e uma importância muito grande na década de 80, e isso levou, inclusive, no nosso entendimento, fazer um presidente da República. Com a entrada dele no poder, de certa forma, houve uma omissão e um retrocesso do movimento sindical, certo? Eu acredito que vai chegar um momento, e é esse o desejo meu e de muitos outros companheiros que estão na linha de frente, é que, fruto do que nós estamos passando hoje, que haja um levante, que se não seja pela liderança, que vai ser pela classe trabalhadora, como a gente já tem visto no nosso país aí, como foi 2013, como foi outros movimentos aí de levante da população, que não precisou ter um sindicato ou um encabeçador na frente, a própria população se levantou. Mas também, durante esse período de estagnação aí, surgiram outras ferramentas, surgiram outras centrais que, por entender que aquelas que existiam naquele momento e que existem até hoje, não estavam fazendo aquilo que deveria fazer, certo? Foram se criando outras centrais, outras ferramentas de luta. Acho que é assim, a gente está em constante movimento. Se aquilo que está não dá para se trabalhar com ele, nós temos que criar ferramentas e discutir com a população a forma de atuação. Então, assim, se a CUT hoje já não serve mais, nós temos que dialogar com os trabalhadores para modificar, para mudar a estrutura, ou até mesmo para que seja individualmente, somando 1 mais 1, que vai dar 2, e assim sucessivamente, né? E você acha que a Conlutas pode cumprir esse papel? Eu acredito que nós ainda temos um caminho a percorrer, certo? É muito difícil hoje, principalmente porque a gente está num governo que a todo momento tenta desconstruir a imagem sindical perante a sociedade. Não é só o governo também. Durante muitos anos, o movimento sindical também fez com que essa imagem fosse se desgastando. Então, hoje é um pouco mais difícil você convencer uma pessoa de que ele é preciso fazer parte da estrutura para que a gente tenha força suficiente para que a gente consiga reverter essa situação. Mas eu acho que é assim, dentro do CSP Colutas, eu acho que é uma das, não é a única, certo? Como toda instituição, a gente também
precisa corrigir algumas coisas, precisa modificar outras, precisa avaliar outras, mas hoje, o Sindicato do Vale do Paraíba, do qual eu hoje sou encabeçador, a gente só está nessa central porque, fazendo essa reflexão, certo? Nós entendemos que hoje talvez a CSP com lutas cumpra mais próximo daquilo que a gente necessita para dialogar com a classe trabalhadora, certo? Amanhã ou depois, se a CSP com lutas não for mais essa ferramenta, a gente talvez faça essa discussão, saia ou permaneça, não sei. Isso aí vai depender da conjuntura do momento. Sim, e quais seriam essas falhas da CSP com lutas? Não estou falando de uma falha específica, mas estou falando que, assim, como toda estrutura, como todo ser humano, nós não estamos perfeitos, certo? Mas, no meu entendimento, eu acho que a CSP com lutas hoje ainda é a que cumpre o papel em defesa. Desde 2006, quando a CSP com lutas foi criada, ela não tem se omitido naquilo para qual foi criada, que é em defesa da luta e da defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, ela vem cumprindo o papel, certo? Ela vem cumprindo esse papel. A gente sabe que, assim, por que nós não conseguimos ampliar da forma que a gente gostaria? Por que hoje nós não se tornamos uma CUT, certo? É porque, de certa forma, ainda existe, por parte de grande parte da classe trabalhadora, talvez não exista a confiança necessária, talvez, para fazer uma discussão de filiação de uma central para se tornar, para entrar numa CSP com lutas, por exemplo, entendeu? Então, o que nós temos que fazer para mudar isso e para se tornar, talvez, a ferramenta principal de luta dos trabalhadores? Sim. É isso que a gente tem que discutir aí e verificar onde a gente está, onde a gente precisa melhorar. Sim. Parte da esquerda, né, de alguns setores da esquerda, acusa os trabalhadores correios de serem bolsominions, de serem a favor do golpe e tudo mais. Eu queria que você falasse se isso é real, se tem um monte de trabalhador bolsominion na base dos correios, ou se isso é uma visão equivocada. E o que os trabalhadores, o que os sindicatos dos correios têm feito para avançar na consciência dos trabalhadores? Olha, essa questão de Bolsonaro, nós podemos dizer que nós tivemos muito mais, acho que mais de 60% dos trabalhadores, assim, não existe um dado correto, certo? Um dado preciso, mas nós, pelas avaliações que a gente fez, não somente aqui na nossa base, mas também no Brasil, porque, assim, de tempos em tempos a gente faz uma reunião nacional com todos os sindicatos da federação, para a gente discutir conjuntura. Então, assim, no nosso entendimento, mais de 60% da classe trabalhadora dos Correios votaram no governo Bolsonaro. E não estou falando só dos Correios, de todas as outras categorias, é tanto que ele foi eleito, certo? Então, assim, foi do Correio, foi de outras categorias, elegeram o Bolsonaro. A gente vai caracterizar ele como bolsominion? De certa forma, ele botou muitas vezes até ampliou essa discussão, certo? Mas eu acho que nós não temos que se ater para isso. Acho que hoje nós temos que se ater para a nossa realidade hoje. Hoje o governo Bolsonaro é o presidente da República. Nós temos que convencer esse trabalhador que votou nele que o que o Bolsonaro está fazendo para a empresa de Correios e para a classe trabalhadora de um modo geral hoje, nós temos que, independente dele ter votado lá, nós temos que conquistar esse trabalhador de volta para que ele seja um lutador contra uma retirada de direito, uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, uma reforma educacional, tudo aquilo que afeta a vida da classe trabalhadora, da população brasileira, nós temos que convencer esses trabalhadores do Correio e de outras categorias que ele tem que deixar a discussão política talvez lá para 2022, fazer uma reflexão lá para 2022, mas que nesse momento nós temos que se voltar em defesa daquilo que para nós é prioridade, certo? Eu acho que assim, eu não costumo levantar, às vezes a gente até vai dentro de uma unidade, que o cara pega na questão, mas na época do PT, o PT roubou, na época do tal, não sei o quê, eu falo assim, cara, o passado pertenceu ao passado, o futuro não nos pertence, nós temos que viver o hoje, certo? O que nós temos que fazer para defender o dia de hoje? Sim. E esse discurso que a gente vê na esquerda, né? Estamos encerrando já. Esse discurso que a gente vê na esquerda, alguns setores da esquerda, isso atrapalha na luta dos Correios? Nós temos que entender qual que é o papel da esquerda hoje.
Porque, no meu entendimento, a esquerda hoje ela ainda está muito confusa, ela não definiu qual que é a prioridade dela hoje. Se é defender o interesse da própria esquerda, uma pauta voltada para a questão da esquerda, ou sim, porque a gente vê a todo momento pessoas que se dizem de esquerda fazendo aliança com direita, fazendo aliança com... Então, assim, nós não sabemos qual que é o papel da esquerda. O papel da esquerda, no meu entendimento hoje, que eu acho que, assim, deveria ser a defesa dos Correios, a defesa do direito dos Correios, daquilo que está sendo desconstruído hoje pelo governo. Então, acho que eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não sei se é propriamente isso que você me perguntou, Guilherme. Se não for, você refaz a pergunta aí que eu vou tentar. Mas no meu entendimento é mais ou menos isso. Acho que a esquerda tem que se definir como esquerda e atuar como esquerda em frente a um governo que não faz, vamos dizer aí, a defesa da classe trabalhadora. Não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora. Isso foi bem claro muito antes dele se eleger. E, Moisés, é importante citar aqui, né, quais são os planos para barrar a privatização, sendo que em 2021 a discussão da privatização dos Correios vai ocorrer. Então, nós já tínhamos um plano de privatização, porque em 2016, quando o Michel Temer entrou no governo, ampliou essa discussão da privatização dos Correios. Inclusive, agora, recentemente, entrou na pauta do Congresso Nacional a discussão da quebra do monopólio, certo? Que, no nosso entendimento, para eles talvez seja importante, mas no nosso entendimento talvez não faça nem tanta diferença assim. Em que pese que eu acho que tem que se manter o monopólio dos Correios, porque isso significa que, certo, vai ser garantido às diversas regiões o serviço essencial daquilo que muitas vezes a empresa privada não faria, certo? Mas eu acho que, sim, cara, eu até perdi um pouco do foco aqui da tua pergunta, quero até pedir desculpa para isso. Você quer que eu reformulou? Eu reformulo. Estou falando se tem algum plano por parte dos sindicatos dos Correios, plano de luta, né, para poder barrar a privatização, ou quais são os próximos passos da luta? Sim, agora retomei aqui o nível de... Olha só, nós, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é dialogar com a população, porque eu acho que ela é que vai jogar maior peso quando chegar a questão da privatização sobre o governo. Recentemente foi feita uma pesquisa aí, mais de 60% da população é contra a privatização, não é só dos Correios, é das empresas públicas. Então, eu acho que nós temos que continuar dialogando com a população, através de mídia aberta, se a gente puder, através dos espaços que nos forem abertos. Dialogar com a população, no meu entendimento, é a prioridade, não é o único caminho. Acho que, assim, na própria categoria, pelo menos eu estou falando aqui pelo Vale do Paraíba, os trabalhadores já estão de orelha até quente de tanta gente falar da necessidade do combate contra a privatização dos Correios. Então, acho que assim, a gente vai continuar dialogando com os trabalhadores, porque se precisar fazer uma luta contra a privatização, nós vamos ter que fazer. Mas também, nós temos uma comissão hoje, agora não porque está em período de pandemia, os deputados, a maioria deles estão nas suas casas, despachando das suas casas. Mas antes da pandemia, já mais ou menos um ano atrás, a gente está trabalhando com uma comissão constante lá em Brasília, dialogando com os deputados, falando da importância dos Correios, da necessidade de se manter uma empresa pública, dialogando com todos os deputados, sendo ela de centro, esquerda, direita, liberal, seja qualquer um. Nós estamos explicando para eles a importância dos Correios e o porquê não pode se privatizar a empresa dos Correios. Certo? De certa forma, a gente tem conseguido ali, pelo menos, esclarecer para alguns que são direcionados pela bancada. Porque a gente sabe muito bem que política funciona assim, eu mando e você que é subalterno obedece. É assim que funciona lá nas bancadas, né? O líder determina o voto e os demais. Mas existe aqueles que estão meio... aqueles partidos que não fecham voto, aqueles que estão meio indecisos, aqueles que são meio rebeldes. E aqueles que já não têm um voto definido, nós vamos para cima deles e nós queremos que ele mude o voto, que seja favorável à manutenção da empresa de Correio Público. Sim. Dentre outras coisas, nós estamos feito divulgações nas mídias, outdoors, certo? Em mídias pequenas, diálogos em rádio, ou seja, ampliando toda essa discussão nesse sentido, na manutenção da empresa e da importância da empresa. Moisés, para fechar, né, bem, que já está dando a hora, né,
Qual a importância dos trabalhadores dos Correios num contexto de luta nacional? Acho que toda a luta que nós fizemos é muito importante a participação dos trabalhadores. Sem ele, o sindicato praticamente ele não existe. Porque, assim, tudo que nós vamos fazer, nós dependemos dos trabalhadores para o reforço de uma luta. Então, assim, aqui na nossa região, a gente tem conseguido fazer com que grande parte dos trabalhadores entenda a necessidade de se manter sempre mobilizados para uma eventual luta. É óbvio que, assim, a cada luta você sai um pouco desgastado. Nós saímos de uma greve agora, onde os trabalhadores saíram praticamente desanimados. De certa forma, existe esse espírito de desânimo por conta de não ter conquistado o objetivo. Mas existe a necessidade de se manter. É igual numa guerra. Na guerra, por mais que você sofra um tiro, enquanto você estiver vivo, você tem que atirar. Então, esse é o espírito nosso setista. Moisés, estamos aqui mais no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Foi uma discussão boa e uma discussão bastante importante, né, porque, de fato, é necessário barrar a privatização dos Correios e também a importância da luta dos trabalhadores dos Correios, mas não somente dos Correios, mas dos trabalhadores de modo geral. Né? Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, foi uma discussão muito boa, e passo para as considerações finais. Eu agradeço aí, Guilherme, o espaço aberto. É que nem eu falei para você, todo espaço que nos é aberto, nós temos que aproveitar, porque o público que o teu espaço abre, talvez eu não tenha acesso a ele pessoalmente ou através de uma outra rede. Então, acho que assim, todo espaço que é aberto, a gente é grato aí pelos espaços, porque é mais um canal que a gente tem para dialogar com a população mediante esse ataque que está acontecendo dentro da empresa de Correios, que não é a única que está sofrendo esse ataque, mas, de certa forma, é uma empresa que, para nós, é uma das empresas mais importantes do país, certo? Uma das, se eu não estiver enganado, talvez a mais velha, certo? Com 367 anos de existência, vai chegar agora a 368 anos de existência, certo? É a empresa que está presente em praticamente todos os municípios do país, muitas vezes não tem nenhum banco, está o Correio lá fazendo serviço de banco, numa unidade como essa, distribuindo remédio. Então, assim, a importância dos Correios para a população brasileira ela é muito importante. Talvez alguma outra população, pelo fato de estar situada numa região bem localizada, pode-se entender que o Correio talvez não seja tão importante assim, mas ele é importante para a população brasileira. E nesse sentido, eu quero agradecer aí, né, pelo espaço aberto, dizer que eu estou à disposição, se precisar mais alguma outra vez, estou aí, estamos aí à disposição para que a gente possa contribuir aí com o debate e esclarecer aquilo que a gente, da forma que a gente puder. E assim como o espaço também está à disposição para o sindicato e para os trabalhadores divulgarem as suas lutas, porque é por esse objetivo que eu criei o espaço. Então, mais uma vez, Moisés, quero agradecer, né, por ter aceitado o convite, né, dizer que aproveitar para divulgar a programação. Às 19 horas tem uma outra entrevista, né, mas com o Cabral dos Químicos, né, fazendo quase mais ou menos o mesmo molde que a gente fez, para discutir um pouco da situação da categoria dos químicos. E, assim, quero aproveitar, né, para chamar as pessoas para curtirem o vídeo, né, no YouTube, se inscreverem no canal do YouTube, para poder dar mais divulgação, para que a luta dos trabalhadores seja bastante divulgada, né? Curtir o vídeo no YouTube, no Facebook, compartilhar, né? Que é importante. E curtir a página do Mesa de Debates no Facebook e também nos seguir no Instagram. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que nos assistiram, também ao Moisés, e encerrando mais um programa do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal, e fui!